E aí galera, a gente está aqui com mais uma aula sobre cinemática, tá certo? A gente vai dar continuidade à queda livre dos corpos e hoje vamos falar sobre o lançamento vertical para cima. Existem duas formas de a gente analisar esse movimento, que é o movimento de subida, quando o objeto está subindo sem resistência do ar, no vácuo totalmente, a gente desconsidera a resistência do ar, e na descida. Essas duas partes. Ok, então durante a subida, o movimento é retardado. Você jogar uma pedra para cima, a gravidade vai estar contrária, ela vai estar retardando o movimento do objeto. Ao atingir o pico da trajetória, o objeto tem que atingir uma velocidade nula para ele poder retornar para a superfície da Terra. Então, a gente tem aqui uma representação do que estaria acontecendo, né? Quando você jogaria uma pedrinha assim para cima, você teria um movimento retardado porque a gravidade estaria no sentido contrário ao movimento do objeto. Mas é claro, a gente está desconsiderando, desprezando a resistência do ar aqui. A gente está considerando que esse experimento foi realizado no vácuo, tá certo? E uma segunda parte é, ao atingir o pico da trajetória, que ele vai ter a velocidade nula, né? Ali exatamente no pico, o corpo inicia seu movimento de descida em queda livre, total. E nessa parte, é claro, o objeto ele estaria no sentido da gravidade, e claramente ele iria aumentar sua velocidade porque a aceleração da gravidade faria esse processo, beleza? De acelerar o corpo. Então, como a gente faria o equacionamento, discussão dos sinais de nossa velocidade, né? E da aceleração nesse movimento de queda livre do corpo. Ora, como a gente já tinha estudado, costumamos adotar uma origem, um referencial, que no nosso caso a gente adota muitas vezes na superfície da Terra ou então no lançamento do objeto, onde ocorreu exatamente ali o lançamento do objeto, que pode ser com velocidade nula ou uma velocidade inicial ali dependendo de quem lançou. O que acontece? Comumente se adota a sentido positivo para cima. Então, se um objeto é lançado com a velocidade inicial, essa velocidade vai ser positiva, porque está no sentido da trajetória positiva, né? sentido positivo da trajetória, e a nossa gravidade, que seria a aceleração representando, ela seria negativa, porque ela estaria exatamente no sentido contrário da trajetória do objeto. Como sabemos, a nossa gravidade é em direção à superfície da Terra. Dando continuidade, então, se a gente analisasse outro caso, por exemplo, quando o objeto ele atinge o pico e ele volta para a superfície da Terra. Como a gente está considerando que a nossa trajetória é no sentido positivo, se afastando da Terra, como o nosso objeto ele já atingiu o pico e ele está voltando para a superfície da Terra, nós teríamos uma velocidade no sentido negativo e a nossa aceleração ela também estaria no sentido negativo, já que a nossa gravidade ela não alterou em nada. Considerando que esse processo aqui, esse sistema que está em estudo, ele está próximo à superfície da Terra, ok? Ora, então, no pico máximo que o nosso objeto alcança, a gente vai representar essa diferença entre a superfície da Terra e o pico como sendo uma altura H maiúscula. A gente vai representar dessa forma, certo? Como a gente já tinha visto também, esse aqui é um caso de movimento uniformemente variado, ou seja, um MUV. A gente já conhece então as equações do MUV, que é o nosso S é igual ao nosso espaço inicial, mais a nossa velocidade inicial, vezes o tempo, mais uma aceleração que divide por 2 e o tempo elevado ao quadrado. Ou seja, o nosso espaço ele depende de um t quadrado aqui, né? O tempo está elevado ao quadrado. E nossa velocidade, como a gente poderia aqui derivar em relação ao tempo, né? E a gente contaria então que a nossa velocidade seria uma velocidade inicial mais a nossa aceleração vezes o tempo. Beleza, então, para a gente descrever totalmente então, esse movimento, fazer o equacionamento, a gente vai dizer então, vai fazer umas pequenas substituições e dizer que o nosso H vai estar em função da nossa altura, né? Nós vamos ter aqui uma altura então inicial, que a gente vai estar representando dessa forma, uma altura inicial, que a gente vai representar assim,
mais uma velocidade, menos a nossa aceleração, que é a gravidade, certo? Ela está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, então a gente vai dizer que é menos g. E a nossa velocidade vai continuar da mesma forma, só mudando então o valor aqui da aceleração, né? Que vai ser exatamente g, que é a gravidade terrestre, menos g, porque está no sentido contrário da trajetória, certo? Dando continuidade, como ficaria então a equação de Torricelli? Beleza, a gente já tem um certo conhecimento de como a equação de Torricelli é escrita, né? Que é um v quadrado mais um v inicial também elevado ao quadrado, mais 2 de uma aceleração vezes uma variação de espaço. Então, se a gente fizer as nossas substituições da nossa aceleração, que é a gravidade, né, menos g, novamente porque está no sentido contrário, da variação de espaço, né, que a gente está representando por um h da nossa queda livre, uma variação aqui, então, da nossa altura. Ora, quando ocorrer da altura do móvel tornar-se máxima, a gente então vai se representar por h maiúsculo, como a gente já tinha dito, certo? Vamos representar dessa forma. Beleza? Então, a gente chega aqui ao final da aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais aqui sobre como funciona o equacionamento, né? O sinal que a gente utiliza aqui para velocidade, para aceleração, beleza? E comumente a gente utiliza exatamente isso, o sentido positivo da trajetória, se afastando da superfície terrestre. Então, se você gostou, curta, beleza? Que a gente vai trazer cada vez mais aulas aí.